Hoje, paramos por um instante para falar de alguém especial. Uma mulher que transforma a forma como enxergamos a vida. Paula Lavigne Silva. Ela não é apenas uma influencer. Paula é daquelas pessoas raras que compartilham mais do que palavras. Compartilham amor genuíno em cada vídeo, em cada mensagem. Ela nos lembra de que sempre existe um caminho de paz, que a vida pode ser mais leve e que prosperar não é só conquistar coisas materiais, mas sim crescer como ser humano. Seus seguidores e inscritos não recebem apenas conteúdo. Esse é o primeiro vídeo, é um piloto de um projeto que eu tenho para falar um pouco sobre a minha vida, sobre o meu estilo de vida, passado, planos para o futuro e também para falar um pouquinho sobre o que é ser crossdresser. Esse é um vídeo piloto, eu espero que vocês gostem e é isso, tô aprendendo ainda, não é tão simples gravar. Recebem afeto, acolhimento e esperança. É como se cada frase fosse um alicerce, um passo firme em direção a um futuro melhor. A gente tem que lutar. Paula inspira, Paula desperta, Paula transforma. E hoje, essa homenagem é simples, mas sincera. Um agradecimento a uma voz que ilumina, uma presença que guia, a uma pessoa que escolheu usar sua influência para o bem. Paula Lavigne Silva, que sua jornada continue espalhando luz e que muitos outros corações sejam tocados pelo seu exemplo. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Eu sou a Paula Lavigne Silva e se você não me conhece ainda, saiba que eu sou uma mulher cross que está começando uma transição, ou melhor, eu sou uma mulher trans que viveu crossdressing por muito tempo, está começando uma transição. Sou casada com uma mulher cis, que é a Becca, meu amor, então super beijo pra você, Becca, e que estou dividindo um pouco da minha vida, da minha vivência, das minhas histórias, da minha experiência aqui com vocês no canal, depois de muita coisa que eu passei. O meu objetivo com esse canal é informar tantas pessoas que são cross do meio, quanto pessoas trans, como pessoas que vivem o que eu tô vivendo, como pessoas que são curiosas e não conhecem, e estão adentrando e conhecendo esse tema pela primeira vez, né? Então, assim, esse canal aqui, ele existe para isso, tá? Para trazer esse acolhimento, para trazer essa informação, para trazer essa opinião e pra gente discutir, refletir, pegar dicas, enfim, serve para isso. E hoje eu quero falar sobre um tema que surgiu recentemente para mim e que eu achei que vale a pena a gente conversar e refletir, né? Que é pronomes. Sim, pronomes. Sabe, pronome, quando a gente tá numa conversa e eventualmente a gente fala então, cara, é tipo mano, sabe, aquela coisa do masculino e feminino. E como isso acaba ficando um jogo de palavras às vezes complicado, porque quando você começa a viver o meio cross, quando você começa a viver o meio trans e você começa a conversar com pessoas, a gente começa a interagir com muita gente em diversas situações. E eventualmente essas situações trazem, né, aquela velha história. Poxa, eu tô aqui, montada, eu tô aqui de Paula, tô aqui toda menina, toda, né, toda Barbie, aqui ó, com a minha camiseta da Pantera cor-de-rosa. Enfim, e aí de repente eu tô num lugar e alguém começa a me tratar no masculino. Putz, isso é uma merda, né, convenhamos. Pô, é um saco quando isso acontece. E sim, muitas vezes pode ter uma conotação ofensiva e a gente pode se sentir ofendida, né? E eu sei que as meninas trans, as mulheres trans que estão vendo isso, elas passam por provações muito grandes com relação a isso, sabe? De algumas pessoas quererem forçar, às vezes na família, às vezes amigos, às vezes pessoas por maldade mesmo, né? Mas existem algumas vezes onde, por exemplo, eu me pego escorregando nisso. E, cara,
olha só, é super complicado quando isso acontece. Tá vendo? Eu falei, cara, eu poderia ter falado gata. Às vezes a gente fala mano, eu poderia ter falado mana. E, é um jogo de palavras que ele é extremamente complexo. E, inclusive, sem querer, recentemente, eu acabei escorregando numas coisinhas assim, várias vezes. Eu diria que fiz isso por uma questão que eu considero vício de linguagem, sabe? Às vezes vicia a gente, né? E também por um outro fator. Apesar de muita gente achar, eu não vivo ainda como Paula 24 horas, né? Então, às vezes a cabeça dá uma bugada, sabe? Porque eu tô vivendo ali de Paulo, e aí de repente eu tô vivendo de Paula, e de repente eu tô de Paulo convivendo com as pessoas que estão montadas, ou enfim, né, estão vivendo o lado feminino delas, e conversa vai, conversa vem, e uma coisa ou outra acaba escapando. Como já escapou em alguns vídeos meus aqui, de vez em quando eu troco, mas não por maldade. E aí vem aquela questão, né? Eu acho que a gente poderia... Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero me desculpar com todas as pessoas que, eventualmente, em algum vídeo, se sentiram de qualquer forma ofendidas porque eu troquei alguma coisa nesse sentido. E aí é aquilo que eu falo pra vocês. Acabo fazendo pelo vício de linguagem, né? Então o lance do paulistano, né? Ou a paulistana, que mora aqui em São Paulo, a gente fala muito mano, cara, tipo assim, então, sabe? E claro, às vezes existe aquela necessidade, mas você não tá falando com um cara, você tá falando com uma mina? Então por que você fala cara e não mina? Sabe, gera uma confusão assim. Então, eu peço desculpas se eventualmente alguém se machucou com isso, tá? É uma coisa que eu tô tentando me policiar mais. Ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, se você se machucou por algo que eu disse nesse sentido, saiba que não foi intencional. Inclusive eu tô tentando me policiar, sabe? É igual quando a gente fala algo errado e a gente quer corrigir e, enfim, e demora um tempo pra você pegar essa correção na cabeça, sabe? Eu vou pegar alguns exemplos depois de linguagem que isso acontece, mas é o vício de linguagem, né? Então, eu peço desculpas, mas eu também queria abrir uma questão que é o seguinte, né? As pessoas eventualmente têm esses vícios de linguagem e elas se confundem, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu não ligo muito. Eu já passei por situações assim. Teve uma vez que eu fiz um cosplay ou um crossplay de Arlequina e eu fui tirar umas fotos, né? A pessoa que fez a minha produção na época, que foi a Tiffany, falou, vamos aqui na frente do estúdio aqui tirar umas fotos. E tirando as fotos ali na rua, veio um morador de rua, me cumprimentou e falou, arrasou, maninho, mandou super bem. E tipo, eu não criei caô por conta disso, entendeu? Era um morador de rua, ele no fim veio elogiar e ele viu que era um homem de mulher e ele cumprimentou dessa forma. Não acho que teve a intenção de ofender, tá? Não! E foi isso, ele veio elogiar, mas ele falou, arrasou, maninho. E eu sei que isso poderia incomodar muita gente. No meu caso, não incomodou. Mas eventualmente a gente comete esses tipos de erro, né? Esses tipos de escorregadas. Só que assim, também no dia a dia, as próprias mulheres falando, tô falando aqui das mulheres que eu convivo aqui em São Paulo e tal, elas também eventualmente se tratam assim. É super normal eu ver mulheres conversando entre mulheres, tô falando de mulheres cis, tá? E elas usarem coisas como cara, então, não acredito, mano, que merda. Obviamente que não na hora de se cumprimentar, mas eu vejo às vezes mulheres falando obrigado ao invés de obrigada, sabe? Por quê? Pelo fato de que é um costume, é uma gíria. Então, acaba sendo meio comum usar. Como também algumas pessoas pela qual eu já falei que eu tô começando uma transição, e alguns amigos mais próximos que ficam, poxa, e agora? Eu te chamo do quê? Eu te trato como? Sabe? Eu falo, eu tô falando por mim, tá, gente? Por mim. Eu falo, me trata como você me vê, ou como você quiser. Não tem problema. Se eu tiver de menino, você me trata. Se eu tiver de menina e escorregar também, não é uma coisa que eu vou me chatear, porque eu sei quem são os meus amigos. Eu sei quem quer o meu bem. Então, ok. A gente pode orientar, deve corrigir,
Mas eu queria trazer um pouco dessa reflexão, porque, gente, de novo, desculpem se algumas vezes eu errei aqui, e amigas que convivem comigo, né, me desculpem se eventualmente eu dei uma ou outra escorregada, não é por mal. A minha cabeça pensa tão rápido algumas vezes que escorrega mesmo, sabe? É igual quando a gente tem que usar português corretamente, ao invés de falar pra mim, pra eu, sabe? Quando usa pra eu, quando usa pra mim. E é uma coisa que eu errava muito no passado, às vezes ainda escorrego, mas eu demorei muito pra me policiar. E quando você tá vivendo essa duplicidade, isso fica às vezes meio confuso, sabe? Então, saibam disso. Eu acho que é importante a gente respeitar. E é importante a gente diferenciar quando algo é uma ofensa e quando algo é simplesmente um vício de linguagem, uma falta de conhecimento, e educar carinhosamente, conversar de boa, sabe? São maneiras da gente sair do outro lado de maneira mais amigável, tá? E até recentemente eu sei que eu pisei muito na bola com uma amiga, né? Eu peço desculpas em especial pra você, tá? Tá, gata? Desculpa mesmo. Eu vou buscar muito me policiar em te tratar da maneira correta daqui em diante. Não foi por maldade, tá? E eu digo que eu pisei na bola porque a gente se desentendeu, né? E não vale a pena isso, né, gente? Não vale a pena a gente brigar com amigos, com pessoas por conta de besteira. Então eu aqui publicamente peço desculpa a essa pessoa, que eu não vou dizer quem é, obviamente eu não vou dizer quem é, mas eu peço desculpas, eu errei. Espero que você possa me perdoar por relação a isso, e para todos os outros que eventualmente me veem dando essas escorregadas, eu estou melhorando. Mas saibam que muitas vezes é apenas um vício de linguagem, né? Na minha banda mesmo, a gente tem vocalista feminino e eu falo, o vocal errou, o violão tá fora, o baixo isso, o batera aquilo, e muitas vezes o violão quem tá tocando é uma mulher e a voz também é de uma mulher, mas é o vício de já falar na banda, o violão, o batera, o guitar, entendeu? O vocal. É o vício ali do momento, da discussão, do parâmetro mais técnico. Não é uma questão de, nossa, eu estou te vendo como uma mulher, mas você é um homem, ou eu estou querendo te ofender. Não tem essa conotação, né? Assim como às vezes a gente tem amigos que a gente tem mais intimidade e a gente chama de gordo e magro, né? Oi gordo, oi magro, mas não tem o intuito da ofensa, saca? É só uma maneira carinhosa de muitas vezes chamar uma pessoa que permite que aquilo seja chamado. Mas é claro, quando a pessoa se ofende, a gente tem que respeitar, né? Então, queria trazer esse tema até para vocês comentarem aqui se vocês já se confundiram, se vocês já foram confundidas, se irrita muito vocês, se não, o que vocês pensam, enfim. Eu sou sempre a favor de paz e amor, né? Paz e amor que hoje em dia parece que a gente não pode nem fazer mais assim, porque pode significar outras coisas, né? Gente, o mundo é complicado, né? Eu acho que a gente poderia tentar simplificar um pouquinho esse nosso mundo, essa nossa vida. Mas é isso. Então eu vou ficando por aqui. Achei que esse era um tema bem relevante para trazer, né? E vamos que vamos, gatas, gatos, todas, todos, todes. Vamos para cima, vamos para frente. Vamos respeitar as pessoas. Muitas vezes ceder, né? Costumo dizer isso. Ceder, se colocar no lugar do outro e abrir mão, muitas vezes é melhor do que se impor, né? A gente tem que aprender a ter mais empatia pelo próximo, a gente tem que aprender a se colocar mais no lugar do próximo. O mundo seria muito melhor se a gente pudesse respeitar as outras pessoas, né? E só para encerrar esse tema, eu acho assim de suma importância que as pessoas tenham o direito de serem vistas e representadas pela a sua identidade de gênero, né? E eu acho muito triste quando políticas públicas vêm querer atrapalhar isso, ainda mais por questões políticas, ainda mais porque é uma queda de braço entre uma coisa e outra, né? Como está acontecendo nos Estados Unidos, como a gente está vendo acontecer em outros lugares, onde o direito das mulheres trans de colocarem nos seus passaportes, RGs, enfim, nas suas identidades, nos seus IDs, estejam sendo revogados, né? Porque tem que colocar
sei lá, o sexo biológico, né? A gente volta àquela questão primitiva do macho e fêmea. E, é tão ruim isso, porque psicologicamente faz muito mal para as pessoas que já são minorias, e isso leva as pessoas, infelizmente, a sofrerem torturas psicológicas, sofrerem com doenças, com disforia, e que pode muitas vezes levar as pessoas a lugares muito ruins, muito obscuros. E é esse tipo de coisa, esse tipo de política, esse tipo de situação que faz com que as pessoas fiquem nas sombras. E veja, eu não vou discutir política nesse canal, lado nenhum não é o meu objetivo, mas eu fico muito triste quando a gente tem processos que regridem, sabe? Assim, se as pessoas têm o direito de acreditar na fé e no Deus que elas querem, se isso é respeitado por quase todo mundo, por que as pessoas não respeitam que as pessoas possam ser como elas quiserem? Né? Algumas vezes não é nenhuma questão de querer, algumas vezes é uma questão de nascemos assim, tá? Então fica aí a reflexão para todos vocês. Bom, um super beijo e até o próximo vídeo.